A dança é uma parte muito importante da arte. Mesmo eu que ainda sou criança, eu já tenho muita coisa sobre a dança e acredito que outras crianças que ainda não sabem sobre isso deveriam pesquisar sobre a dança. A arte da capoeira, ela traz saúde para a criança. A gente vê as colunas torças do barroco, que simulam aí o movimento do barroco, né? Porque barroco é movimento. A gente vê as folhas de ouro no altar, foram forradas de folha de ouro. De reassentamento agrícola. Então a história desse território aqui é uma história de reassentamento agrícola. Antes era uma grande fazenda, tá? Que é o templo dos beneditinos, também lá. Então cada janelinha dessa mostra as sequências e as camadas de historicidade do bairro. E a ideia foi tentar apresentar a partir da experiência do bairro, que é rico. Mário Belo é uma antiga estação ferroviária, encravada entre montanhas, a 80 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. O pequeno bairro de Paracambi já foi um lugar com uma economia rural dinâmica e potente, servido de passagem entre o Rio de Janeiro, Japeri e Vassouras. Atualmente, parece que o bairro parou no tempo, com pouco mais 10 famílias que se mantêm na localidade, resistindo a todo o processo de esvaziamento com o fim do trem-barrinha e com a transformação da estrada de ferro de passageiros para de trem de carga. Mário Belo vem aos poucos descobrindo seu potencial no turismo, em ações ambientais ligadas à alimentação orgânica local e às trilhas de motocicletas e caminhadas. O que nós estamos falando? O mestre monge, o grande mestre monge na arte da capoeiragem. Tem que lembrar que a capoeira é um sexo, criança e adulto. Adulto, criança e velhos também, criança, tá bom? E a porta da lira estão abertas para quem quiser fazer essa arte genuinamente brasileira. Obrigado.
Salve galera, aqui é o Manelso da BF, diretamente aqui do Ilha de Ouro, Duque de Caxias. E a importância da arte para mim, cara, é a importância de você se libertar, a importância da liberdade. Você expor a sua opinião através da música, através da arte, através do grafite, através de uma tela. Então é a liberdade que a pessoa tem para se expressar. E falar do meio ambiente, acho que falar do meio ambiente é falar da nossa casa, né? Então você expressar de uma forma consciente que outras pessoas possam ver, possam ouvir esse tipo de arte e retratando da nossa casa, que é a mãe natureza, do nosso meio ambiente, acho essas duas coisas a junção perfeita para você falar um pouco da nossa casa, da nossa terra-mãe, da nossa natureza-mãe e com a arte você potencializar essa informação, essa ideia de preservação, porque a nossa casa a gente quer sempre estar limpa, né? Então, por a natureza ser, o meio ambiente ser a nossa casa, nada mais justo do que também a gente cuidar também da nossa casa, da nossa natureza, do nosso meio ambiente. Eita, faz barulho, gente, faz barulho! Até explicar isso, gente, isso não foi uma decisão minha, preste atenção nisso, eu nem ia botar isso, porque assim, eu vou falar de uma forma que você consiga entender. Tudo que é muito popular, nem sempre é bom, né? Eu nunca curti muito popular, muito que está na moda. Eu sempre trouxe algo diferente dentro da moda. E aí quando, né, minhas crianças, principalmente minha filha, me tudo que eu posso fazer a batalha do TikTok, eu dei 2 desafios. Primeiro, me traga a música sem palavrão, sem apologia. É por isso que tá curtindo assim, entendeu? E que a dança seja isso aí, dançada, né? É isso que eu queria. Então, estão cumprindo o protocolo. Senão nem ia ter batalha de terceiro round, vai. Na movimentação. Agora você tem que decidir. Sem empate, gente, tá bom? Barulho pra batalha! 3, 2, 1. Barulho pulando. Ai, meu Deus do céu! Mais uma entrada, rapaziada! Vai! Eita! Clarissa responde em terceiro lugar. Vai! Responde.
Girou. Barulho pra batalha! Dou 2 prêmios. Assim, não é a primeira vez, a emoção mas a emoção continua sendo a mesma, é a mesma coisa. Pra mim, a dança significa muito Gente, muito obrigado. nem todo mundo leva tão a sério assim a dança, mas eu levo mais Até a sério. amanhã. Pra mim, a dança é muito importante no ambiente, porque tem muita gente aí fora que tá perdendo, e às vezes sabe podendo, sabe, tá dentro da dança, dentro da cultura, participando das coisas e tudo mais. É muito bom, é sempre muito bom ganhar, tanto o primeiro, o segundo, o terceiro. Pra mim é muito gratificante. Eu agradeço muito aos meus professores por me dar todas as oportunidades do mundo. E é isso, gente. Vamos amar mais a dança, amar mais as pessoas. Entendeu? Obrigada. Obrigada. De reassentamento agrícola. Então a história desse território aqui é uma história de reassentamento agrícola. Antes era uma grande fazenda, tá? Que é o tempo dos beneditinos, como lá. Então cada janelinha dessa mostra as sequências e as camadas de historicidade do bairro. E a ideia foi tentar apresentar a partir da experiência do bairro, que é rico, e para com a experiência do bairro que pudéssemos entender a cidade e entender a história nacional e regional. Como eu disse, eu não vou poder fazer um apontamento de quadro a quadro, que não vai dar. Falta um elemento aqui, que é o QR Code, né? Sei que a gente fala. QR Code, é chique, né? Que a ideia é colocar em cada quadro desse uma símbolo, né? Código, e a partir desse código o visitante sozinho pode buscar mais informações através do quadro a quadro. E isso é apresentado no museu também, como visitação e como curso. Nós temos curso de formação que discute a cada passo disso. Então é isso, gente. Aprecia, se quiser tirar alguma dúvida, faça, porque o nosso tempo está bastante limitado. A ideia é só essa, mostrar que esse tipo de iniciativa... E está acontecendo umas coisas muito interessantes. Aqui nesse corredor aqui da Jardim da Costa Grande, estão aparecendo várias experiências de grafite. Vai acabar virando um grande corredor. Lá na frente, lá no fundo, vocês vão ver uma instalação recente também de grafite, que homenageia a Folia de Reis mais antiga aqui da cidade. Então, em cada canto aqui, aparece uma experiência de grafite. E acabou nos dando o desafio de tentar criar um grande corredor aqui. Outras experiências, outras simbologias a partir da arte grafite, que é apaixonante, né? Eu fico bobo, eu vi os meninos fazerem isso. Né? Meninos, eu falo carinhosamente, são artistas
sagrada da cidade. O prédio mais alto. No Brasil. No Brasil. É impressionante, né? A arte. E quero apontar para uma coisa, olhando, grande amigo. A gente está prestes a inaugurar um outro museu comunitário aqui na Baixada Fluminense, que é o Museu Vivo de... Museu de Arte, Cultura Urbana, lá em Morro Agudo. Exatamente lá em Morro Agudo. Então, essas experiências vão se multiplicando. Uma vai ajudando a outra a se constituir e vamos caminhar, porque senão tem professor de... A gente vê as colunas torças do barroco, que simulam aí o movimento do barroco, né? Porque barroco é movimento. A gente vê as folhas de ouro no altar, foram forradas de folha de ouro. A gente vê nos altares laterais, não. Nos altares laterais, que foram muito mais deteriorados pelo cupim, lá na Igreja do Pilar, porque aquela área também pertencia à Fazenda São Bento, é importante destacar, né, que é onde está a Igreja do Pilar também pertencia à Fazenda São Bento. Lá nos altares laterais, mesmo com o cupim tendo comido grande parte, né, eles estão tentando fazer o processo de descupinização agora, mas acho que não vai ter verba suficiente para poder terminar esse processo. Mas a gente vê o altar lá, o altar está lá. Ele está deteriorado, mas ele está lá no lugar, né? E você vê o barroco na talha e você vê o rococó na talha. Diferente daqui, que a gente não tem mais, infelizmente. Tá? Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquei com dúvida, do cemitério era de quem? O cemitério, Não, sim, mas o quem? cemitério Padres ou dos é da escravos? época dos monges. Mas não tem escravo, enterrado aqui não. Aqui era um cemitério dos monges mesmo. Então assim, o que tem aí é dos monges, não dos escravos. O destino deles, qual era? Os escravos, então, provavelmente a gente teria um outro lado na frente da fazenda em que os escravos seriam sepultados, não aqui atrás da igreja. Eu perguntei se você distinguir, né? Tem o cemitério dos escravos, Tem que é o dos mesmo dois processo, lados. por isso que eu tava... Não, mas segue aqui, esse padrão. mas aqui não, aqui era um cemitério específico dos padres fazendeiros que moraram aqui nesse espaço. Inclusive, tinham outros espaços que eram utilizados por eles, que é onde hoje aqui na frente da fazenda tem o antigo Renascer, que foi utilizado como tulha por eles e depois, durante o período do... Aquele prédio branco ali, ó, atrás das árvores. Atrás de vocês ali tem um prédio. Também está bem deteriorado, mas que foi utilizado também pelos beneditinos, né? Como área de estoque de farinha, casa de farinha. A gente também tem umas tulhas ali do outro lado, onde hoje pertence à Prefeitura, à Secretaria de Obras. Então utiliza esse espaço. E ali também tem umas tulhas de armazenamento que já estão caindo. Acho que a última, uma caiu esses dias aí durante essas chuvas. Ela caiu. Tem o Veneno da Cobra, que é um motoclube ali do outro lado, que também era uma tulha que está bem preservado, porque eles são bem caprichosos. Então eles estão sempre arrumando e reformando. Então eram espaços que foram utilizados pelos beneditinos e que depois, durante o início do século XX, quando veio para cá o núcleo colonial São Bento, passou também a ser utilizado pelos colonos daqui do local. Então acho que é por isso que a gente também, como eu falei, quando a gente dá uso, a gente preserva. Sim. Né? Então como eles utilizaram, a gente ainda tem alguma coisa até hoje. E de repente, se tivesse sido largado, desde a época dos beneditinos, a gente já não teria mais. Né? Então tem que dar uso. Fica uma curiosidade que é o seguinte, por exemplo, alguém falou do restauro lá da Igreja do Pilar. Quando restaura, não acaba modificando, não acaba tirando a ideia de temporalidade, já não acaba sendo uma igreja do século XX, porque não modifica muito, não é muito criativo o restauro? Não, depende do restauro, porque tem o restauro e tem a reforma. São diferentes. A reforma, ela tem uma intervenção mais moderna. Você vai pegar e vai, por exemplo, no Paço Imperial da Praça 15 de Novembro, dentro do paço você tem escadas de ferro. Que não existiam na época. Isso é uma intervenção moderna. Isso aí é reforma. Então você tem um restauro do que é antigo e dentro do restauro você tem uma reforma. Agora, quando você faz um restauro, você preserva no máximo a característica original.
Por exemplo, as telhas da Fazenda São Bento, elas não são originais, infelizmente, mas elas seguem o mesmo formato, entendeu? Elas seguem o mesmo formato. Então eu vou falar assim, como é que era o telhado da Fazenda São Bento? Ele era exatamente assim. Só que hoje você tem um elemento de intervenção, um elemento que você utiliza, que é a telha de hoje. Infelizmente você não tem a telha da época mais para utilizar. Então você é obrigado a utilizar uma telha colonial que é fabricada hoje. Mas você segue o mesmo formato do original. Entendeu? Quando o telhado da capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, você tem o modelo original de como a igreja foi construída. Você tem que seguir aquele formato. Eu não posso botar um telhado de 4 águas, porque não existia. O telhado de 4 águas não era o original da capela. Então eu vou utilizar a telha romana, que é a que a gente utiliza hoje, né? Que é mais próximo da que era feito nas coxas, né? O mais próximo que a gente tem desse processo. Vou utilizar a romana, porque é o mais próximo. Mas essa romana não é da época, mas eu vou fazer o mesmo telhado dentro do mesmo formato. Então isso é um processo de... e não vou mudar a estrutura daquele espaço, eu não posso mudar. Tenho que seguir o mesmo formato. Mas eu tenho algumas intervenções que são autorizadas de fazer dentro desse processo de restauro. Entendeu? O piso do casarão, eu não tenho mais aquela madeira da época, mas eu vou usar uma madeira próxima e vou seguir o mesmo formato daquela época, né? E eu vou seguir o padrão da igreja, tanto que é feito uma planta, né? As colunas lá da frente, porque o casarão ele não está virado, o casarão da fazenda ele não está virado para o lado de cá, ele está virado para o lado de lá. Vocês vão ver que ele está virado de frente para o bairro do São Bento. A fazenda era daqui para lá. Frente para Bahia. Isso, de frente para Bahia, exatamente, né? E aí as colunas são colunas que eles chamam de colunas italiano, é um nome italiano, daqui a pouco eu lembro. Não, daqui a pouco eu lembro. Não, a coluna, são colunas simples, mas são de característica italiana. Essas colunas, elas não podem ser modificadas, tem que ser no mesmo formato. Não posso agora criar uma coluna quadrada, criar uma coluna com base de outro tipo, não. Eu tenho que restaurar no mesmo formato. Posso botar cal, posso botar gesso, posso. Mas eu tenho que preservar a integridade dessa coluna dentro da característica que ela foi construída lá nos seus primórdios. Entendeu? Então existem as intervenções. A gente daqui a pouco vai fazer uma visita às exposições que o Museu Vivo do São Bento, em parceria com a Diocese, construiu para informar, do ponto de vista da educação patrimonial, a história da fazenda, e uma segunda exposição no fundo, o que a gente chama de Caminhos do Ouro aqui na Baixada Fluminense. Elementos monumentais como a fazenda, ou como estudos que identificam esses traçados coloniais ou do século XIX na região, são um grande gancho de interesse para o estudo do território, porque a monumentalidade disso chama atenção. Antes dessas intervenções aqui de pesquisa, de revelação dessa profundidade histórica, o próprio morador se sentia impactado, né, ou um visitante qualquer, se sentia impactado pura e simplesmente por ver uma edificação como essa. E aí construía suas respostas, né? Nos anos 70, era comum afirmar que isso aqui era o mosteiro do São Bento, né? Quando a gente começa na Felduc nos anos 80 a fazer um estudo da história do país e depois começar a olhar esses elementos da Baixada, a informação que a gente tinha é: isso aqui é o mosteiro do São Bento. A Ângela fez um histórico todo aqui do território, da fazenda, isso aqui nunca foi um mosteiro, mas era a resposta que as pessoas davam àquela monumentalidade que estava diante dela. Isso acontece nos nossos bairros, né? Tem prédios, tem lugares de memória onde a gente vive, que os moradores que ali viveram as suas experiências dão àquele local um sentido, que é a memória social, né? E cabe a nós decodificar essa memória, entender a sua importância, a sua validade e confrontá-la com as perspectivas da história. Porque essas duas informações completam-se, né? A história oferece toda essa trajetória, né, processual, e a memória, que é um fruto do presente, dá uma resposta necessária para aquela comunidade diante dos desafios da monumentalidade ou da cultura popular. Então é uma costura muito bonita fazer isso.
No caso aqui do São Bento, a existência de expressões como essa chamou a atenção dos jovens pesquisadores à época e de uma grande rede que foi se somando para poder, no caso específico aqui, garantir a preservação. A gente ficou muito feliz quando, depois de mais de 40 anos de luta, 40 anos mesmo, porque houveram gerações anteriores da nossa que já defendiam a preservação do patrimônio, né? Nós, inclusive, nos inspiramos nesses pesquisadores que nos antecederam, militantes da cidade que diziam que a cidade precisava preservar sua história. Quando a gente começou a sistematizar isso dentro do curso de História da FEUDUC, criando uma rede de instituições e de militância do patrimônio, a gente começou a cobrar aquilo que a gente sempre fala. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, gente, tem um objetivo: promover políticas públicas. Exigir que os entes públicos se responsabilizem por aquilo que tem que se responsabilizar. A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, claro que a gente gosta. A gente quer cultura e arte. Então, política pública de cultura, no nosso caso de patrimônio ou de cultura popular, é uma essencialidade. Então, espaços como esse, levados à tona para a pauta política e social da cidade, pelo esforço da rede, e quando eu falo de rede, eu falo de muita gente mesmo. É muita gente ao longo desses anos que se importou em fazer defesa patrimonial, no geral e aqui em específico. Aí quando as obras de restauro deram início, a gente ficou muito feliz. Foi o Museu Vivo do São Bento, em parceria com a PPH Clio, que construiu um projeto executivo de 200 páginas para fazer a reforma, em parcerias com o escritório de arquitetura e escritórios de restauro histórico. E a gente conseguiu, depois de muito esforço, garantir que os investimentos começassem a ser aplicados aqui. E isso deu um grande alívio, porque a fazenda estava prestes a cair mesmo, né? Essas catástrofes patrimoniais que a gente vê em todos os cantos aí, né? Se perder esses bens monumentais ou esses bens mais cotidianos. Essa monumentalidade, ela faz bem a nós, porque ela chama atenção. Ela sozinha não é a história, mas ela chama atenção para a necessidade de preservá-lo. E aí começa o restauro, que agora está parado. Eu estava conversando ali com o Edson sobre isso, né? Por que está parado? Apareceram alguns impasses técnicos no ato da reforma, do restauro, e que vão precisar ser reavaliados. Isso, inclusive, nos traz alguma preocupação, porque demorou tanto para fazer o negócio, e quando o negócio começou, nos deu essa alegria, um ano depois, teve que dar uma parada. É uma tarefa, inclusive, do Conselho Municipal de Políticas Públicas aqui de Duque de Caxias, fazer essa discussão. Por que está parado? O que está impedindo que avance? Porque a Ângela fala muito bem, vocês já estão absortos disso, os bens históricos e patrimoniais, eles só sobrevivem quando eles ganham uso, né? O diálogo com o turismo, por exemplo, é um uso muito propício ao patrimônio, né? O turismo traz dinamismo ao patrimônio. As tais cidades históricas estão ali sendo preservadas porque elas são alvo dessa atividade econômica riquíssima que é o turismo patrimonial. Então, se a gente começa o restauro aqui e ele para, a deteriorização volta. E quando a gente propôs lá no projeto executivo, que agora está sob posse da Diocese, porque a Diocese é que é proprietária dessa área aqui, né? Desse núcleo, né? A Casa São Francisco é bem mais nova, ela foi criada nos anos 80, por um dos heróis do povo brasileiro, que é Dom Mauro Morelli, que para a nossa alegria ainda está vivo lá em Minas Gerais. Quando ele vem aqui nos visitar, ele nos premia com a genialidade e com a trajetória dele. Eu fico muito feliz em lembrar de Dom Mauro, que eu tenho a honra de ser chamado de amigo por ele. Eu fico até quando ele chega, eu falo, meu amigo, eu fico tão emocionado, porque é um herói do povo brasileiro, né? Então ele faz essa casa para fazer formação católica, a formação voltada para a lógica das comunidades eclesiásticas de base, da formação de militância, e esse pessoal da militância católica entra também na luta de preservação. Então, se a gente ganha essa etapa de preservação e restauro e de reforma e ela para, a gente volta para o processo de atualização. Então é preciso saber o que está acontecendo, fazer com que isso avance, para garantir. No projeto executivo que a gente propôs, Museu Vivo, a PPH Clio, a Associação de Amigos do Instituto Histórico, quando a gente propôs o projeto executivo, a gente definiu que o espaço do casarão colonial, que é o que a Ângela está apontando para vocês, né, em L ali, onde os monges administradores viviam, que a parte de baixo do casarão abrigasse um museu de arte sacra, para apresentar à comunidade da Baixada Fluminense as belíssimas obras do barroco, as obras coloniais religiosas, que depois de muito esforço foram recuperadas, porque elas foram roubadas, saqueadas. As igrejas e capelas da Baixada Fluminense foram sistematicamente saqueadas e roubadas. As comunidades tentavam defender seus bens, mas os que negociam a arte nos mercados ilegais roubaram tudo. E depois de muito esforço, e olha que um ponto interessante desse esforço foi aquela exposição
Barroco na Baixada, na Casa França. Casa França. Você participou daquela exposição? Não. Né? Foi um primeiro momento que a gente tentou chamar a atenção para essa riqueza aqui. E aí a Polícia Federal, inclusive, tem agindo bem. Aí o que a gente propôs? Ó, que o térreo abrigasse o Museu de Arte. Já imaginou que coisa linda, né? O Museu de Arte Sacra aqui no coração da Baixada Fluminense, num espaço onde a ação dos monges administradores dão sentido histórico para a instalação desse museu. Que potência didática e pedagógica isso ia permitir a todos nós. E na parte de cima, algo que a gente complementaria, que a gente chamou de escola de restauro. Eu não me lembro que teve essa ideia, mas essa ideia foi genial. Porque o restauro, né, em ouro, em pedra, em madeira, é um espaço profissional. Menino, vem brincar no mar, ô mar, vem lavar pé de menino. Menino, menino, vem brincar no mar, ô mar, vem lavar pé de menino. Existimos a que será que se destina, pois quando tu me deixa a roda pequenina, e queres um anjo lindo que se acaso assina, um menino infeliz ao sino ilumina, tampouco tu essa lágrima destina, apenas a matéria viva e é cigarrinho pra fumar, eu não sei me dá o tacacá pra provar, aproveita, me dá um cigarrinho pra fumar, menina como eu fumei, me dá o tacacá pra provar, aproveita, me dá um cigarrinho pra fumar.